Eu estou aqui com o comandante Miguel Dal e é uma honra ele ter aceitado o meu convite para a gente fazer essa conversa. É um amigo de longa data, é com certeza uma das pessoas que mais entende de aviação e transporte aéreo no Brasil. E hoje ele é diretor de operações da CCR Aeroportos. A gente vai fazer uma conversa bem bacana para entender como é que o transporte aéreo está integrado nessa lógica da cidade, porque afinal o aeroporto está numa cidade, e da mobilidade urbana. Comandante Dal, muito obrigada por estar aqui comigo nessa conversa para esse público que não é tão comum para o transporte aéreo e para trazer essa mensagem de entender como é que a gente faz essa integração. Mas antes, eu queria que você contasse da sua história na aviação para o nosso público entender o quanto você tem história, o quanto você colaborou com esse ecossistema aqui no Brasil. Bom, eu sou apenas um observador da história. Eu comecei minha carreira na Força Aérea, eu sou piloto de caça, fiquei 11 anos na FAB. Da FAB fui para a Varig, onde eu fiquei 20 anos, de comandante a vice-presidente técnico operacional e no final gestor judicial. Fui o primeiro gestor judicial do Brasil, logo depois que a nova lei de falências, né, de concordata, tinha sido promulgada. De lá, fui convidado pelo David Newman para montar uma empresa aérea no Brasil, que foi a Azul. Lá fiquei quase 5 anos, 4 anos e meio. Fui o CEO da Azul, com a responsabilidade de estruturar, certificar a companhia. E deixei a companhia em junho de 2012 e ingressei no grupo Invepar. E lá tive a oportunidade de trabalhar 8 anos no aeroporto de Guarulhos e o único período que fiquei fora da aviação, onde eu fiquei 1 ano e meio como diretor de operações do metrô do Rio, que me deu uma visão muito interessante de outros modais. Como quem diz, existe vida fora da aviação e tão apaixonante quanto a aviação. O sistema metroferroviário me trouxe uma visão espetacular. Enquanto a aviação é medida em minutos, no metrô é segundos. É uma operação frenética o metrô. E depois de 8 anos em Guarulhos, eu recebi um honroso convite do grupo CCR para ser o diretor de operações de uma divisão que estava sendo efetivamente estruturada para ser operador de aeródromos, de aeroportos, com o fato da CCR ter vencido a 6ª rodada. Então nós tínhamos 15 aeroportos chegando e mais o aeroporto da Pampulha. Esse é o desafio que eu já tenho em mãos há 14 meses, 1 ano e 2 meses que eu já estou na empresa, com um time espetacular de profissionais, alguns da CCR, outros de fora, e Grupo CCR, uma grande empresa de mobilidade urbana, que é uma realidade para a solução das grandes cidades, dos problemas que estamos enfrentando. Comandante Dal, a gente tem um desafio juntos aqui, eu já vou até te convidar para esse desafio. Você que já atua no transporte aéreo há bastante tempo, sabe que o transporte aéreo tem desafios muito grandes e nem sempre consegue estar olhando para esse contexto da mobilidade urbana, né? E nessa inserção na cidade da mobilidade urbana e o impacto que tem no entorno e esse diálogo com as cidades e com as organizações que são responsáveis pela mobilidade urbana para conseguir entender não só o cidadão que mora no entorno, mas aí também o usuário do aeroporto, que é o cidadão que vai chegar no aeroporto para usar esse meio de transporte. E agora, no seu novo desafio, que é numa empresa de mobilidade urbana, mas ainda atuando dentro do mercado, como é que você vê esses grandes centros urbanos e como é que você vê, como que a gente consegue melhorar o acesso das pessoas no transporte aéreo a partir desse diálogo e de tecnologias e de outros caminhos que a gente pode encontrar para que, de fato, esses ecossistemas trabalhem juntos? Paulo, você colocou muito bem. O centro do universo é o cidadão. De que maneira eu posso facilitar a mobilidade desse cidadão?
dentro do bairro, dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país e no mundo. Então eu tenho que ter várias camadas dentro dessa avaliação e ela tem que ser sistêmica. Infelizmente, até agora, cada modal só olhou para o seu umbigo. Então havia perda de energia, perda de recursos, perda de tempo, sobreposição de atividades que poderiam ser muito mais bem aproveitadas, inclusive com redução de emissão de gases e de consumo de energia, qualquer fonte que seja, porque não se falam. A CCR, pelo fato de ela já ser uma empresa de mobilidade, ela já discute internamente muito disso que a gente está falando aqui. Mas não depende só dela, porque muito dessas atividades são reguladas e essa regulação não é feita pelo operador. Então, esta solução ela tem que ser feita dentro do espírito da aviação, que é o do ACDM, do espírito colaborativo. Nós temos que encontrar soluções comuns, tendo o tempo inteiro o cidadão como o maior beneficiário disso, e de que forma todos os modais se unem de forma colaborativa para ter ganho de escala, ganhos de toda a monta, para que eu tenha uma operação de baixo custo, para que eu ofereça um serviço, primeiro, com segurança e com qualidade e baixo custo para esse cidadão. Às vezes eu ouço o pessoal dizer assim, não, o eVTOL vai resolver o problema das cidades. Esqueçam, o eVTOL vai ser um transporte, pelo menos durante um bom tempo, um transporte de luxo. Porque ele vai ser mais barato que o transporte helicóptero, mas ele não vai conseguir bater com o transporte de massa. Sim, ele não é um transporte de massa, ele é quase que um transporte individual. Nós temos a questão dos drones, que também vão estar circulando pelas cidades. Pouco tem ouvido sobre de que maneira vou equacionar o tráfego de aeronaves drone junto com o eVTOL, com helicópteros e as próprias aeronaves em grandes centros, em grandes cidades. Se alguém me perguntar, eu vou responder. Somente com inteligência artificial no controle do tráfego disso tudo. O ser humano não tem capacidade de gerenciar isso. Tal o volume que se apresenta num futuro de curto prazo. Ou seja, eu acho que tem que ter muito diálogo entre o Estado brasileiro, através da União Federal, os estados e municípios, todos os órgãos reguladores de todas essas atividades, de começarmos a pensar qual a melhor maneira de integrarmos todos estes modais. E aí começar a definir determinados rumos para que não haja perda de energia e recursos. É um grande desafio. Imenso. Imenso. E eu te convido então para me ajudar a pensar como que a gente consegue, nesse espaço privilegiado que a gente reúne então representantes da cidade, de mobilidade urbana e de transporte aéreo, como que a gente consegue olhar para esse diálogo e para essa solução conjunta, já que o desafio é tão complexo e que ninguém sozinho, isolado, vai conseguir resolver. Paula, você tem autoridade em juntar as pontas em prol de um projeto dessa magnitude. Conte comigo. Privilégio ter o comandante Dal poder contar com o comandante Dal nessa nossa iniciativa. É uma honra. Obrigado. Obrigada, parabéns, sucesso. Obrigada.